Bom dia! Que o Espírito Santo te surpreenda essa manhã. Que o meu Deus vá de encontro às tuas necessidades. E que Ele possa avivar a sua obra dentro de você. Que o nome dEle seja exaltado por onde você passar. E que grandes coisas Ele faça pela tua vida. Hoje é domingo, 5 de agosto de 2018. Eu sou a Bispa Virgínia Arruda e eu trago para você a palavra do dia. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante diz assim: Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, meu senhor, eu e esta mulher moramos numa casa. E tive um filho morando com ela numa casa. Sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho, nenhum estava conosco na casa, senão nós, ambas naquela casa. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e me tirou meu filho do meu lado. Dormindo eu estava, e deitou no seu seio. E o seu filho morto deitou comigo. Levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era meu filho. Então disse a outra mulher: Não, mas o vivo é meu filho. O teu filho é o morto. Porém esta disse: Não, por certo, o morto é teu filho. Meu filho é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este vivo é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz: Não, por certo, o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: Tragam-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: Dividam a criança em duas partes, e dai a metade a cada uma delas. Mas a mulher, cujo filho era vivo, falou ao rei, porque o seu coração se lhe machucou por seu filho. E ela disse: Ah, Senhor, dá o menino vivo a ela, e por modo nenhum mateis. Porém a outra dizia: Nem teu, nem meu seja, divida-o antes. Então respondeu o rei e disse: Dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma mateis, porque esta é a mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei e temeu o rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Nós estamos em uma campanha onde fala de farinha e de azeite, de multiplicação na nossa vida. Mas para acontecer uma multiplicação de Deus na nossa vida, primeiro é necessário nós termos algo. E o que é que nós temos? Aqui eu vejo a história de duas mulheres. Duas mulheres que não eram valorizadas pela sociedade, mas que moravam na mesma casa, ou seja, se elas moravam no mesmo lugar, elas eram amigas. Mas a amizade acaba na hora que uma delas tem que ficar com algo e deixar a outra sem nada. Ambas vão dar à luz a duas crianças. Mas a Bíblia diz que uma age de má fé. Enquanto uma dormia, seu filho morreu. E ela, devagarinho, foi até a outra, pegou o filho vivo, trocou as crianças e deu o filho morto para a outra mulher. Pela manhã, houve aquela confusão tão grande e elas se apresentam ao rei. Salomão agora é questionado pelo povo. Como será que ele vai julgar essa causa? Às vezes, nós colocamos as nossas causas nas mãos de homens. Mas o Senhor manda dizer essa manhã que é Ele quem está julgando a causa. Deus me deu um sonho sobre Brasília e você vai perguntar: o que tem a ver essa história com Brasília? E você vai entender já. No meu sonho, eu vi Brasília que estava inundada. As pontes de Brasília estavam cobertas de água.
E eu estava dirigindo um carro e eu precisava chegar em Brasília, mas quando eu chegava na metade do caminho, eu enxergava muita água. E alguém dizia assim, não vai, volta, o carro não aguenta. E eu dizia, mas eu preciso passar. E então, de repente, a água se multiplicava. E todos eram inundados pelaquela água. Eu acordei e eu disse, Espírito Santo, o que é isso? Não é época de chuva. Ou é? Eu nem sei. E o Senhor disse, mais uma vez, Brasília vai sentir o peso da minha mão. Sabe, filha? Da mesma maneira que essas duas mulheres eram amigas e dormiam na mesma casa, moravam juntas. Também o meu povo que mora em Brasília estão roubando dos meus, da minha igreja, do meu povo. Eles estão tirando aquilo que eu dei para o meu povo. Estão tirando o que é vivo, entregando o que é morto. E a pior parte é que a minha igreja está aceitando. E o Espírito Santo começou a me contar uma história e ele disse, Brasília vai passar por 2 alagamentos. O primeiro, vem muita água que vai inundar as ruas, vai cobrir pontes. E depois será também um rio de lágrimas. Porque em Brasília haverá um luto muito, muito, muito grande. E a cidade do Distrito Federal ficará paralisada por 3 dias. Por 3 dias. Os noticiários vão contar o que aconteceu em Brasília. Por 3 dias. Vão ser muitos comentários. E uns até vão dizer, mas já era de se esperar. E outros vão dizer, mas não podia ter acontecido. Mas Brasília precisa passar por essa lavagem. Tanto a chuva como as lágrimas limparão. Eis que eu não estou mais aguentando a corrupção. As igrejas daquele lugar se contaminaram. Os políticos se contaminaram. Aonde está o temor a mim? Tiraram o filho vivo que eu dei à minha igreja. Tiraram as terras. Tiraram as bênçãos. Tiraram a prosperidade da minha igreja. E entregaram a ela um filho morto e ela aceitou. Aonde está o povo que clama pelo meu nome, diz o Senhor? Aonde está a igreja que canta? Aonde está a igreja que diz que tem fé? Porque vocês têm se conformado com tudo aquilo que o adversário tem feito contra vós. Se vocês não clamarem, as pedras vão clamar. Mas hoje é o dia que eu chamo a atenção de vocês. Não adianta a nação clamar se a nação não mudar de atitude. Não adianta vocês jejuarem se não mudarem de atitude. Posicionem-se diante de mim. Vocês se lembrarão desta palavra durante muitos dias. Quantos corruptos que têm ocupado os meus altares. Eu já não estou mais nas igrejas. Meu espírito já não tem mais liberdade. E muitos ainda dizem assim, não, vamos contar os dízimos e ofertas para ver quanto hoje nós vamos ter para investir nas fazendas e nos carros importados. E o meu povo está perecendo. E ai dos gafanhotos que têm cortado as folhas do milho, da cevada e do trigo, rablacho, teneblai. Virão dias, diz o Senhor, aonde vocês sentirão a minha ira através da água. A natureza está sendo posicionada. E vocês saberão que eu toco. O luto será grande. Mas a minha igreja ainda assim não vai despertar. E essa manhã eu vos digo, buscai a minha presença de uma outra forma. Entrai diante de mim, nos meus atos, com adoração e santidade. Não contamineis o vosso corpo, que é o meu templo. Como poderei eu habitar em uma igreja prostituta, que aceita um filho morto quando teu filho é o vivo? Salomão foi muito sábio. Ele olha para aquelas mulheres e ele diz, tive uma ideia, vamos dividir o menino no meio. A mãe verdadeira vai olhar e vai dizer, não,
pode dar para ela: não mate meu filho. E o Espírito Santo diz assim: preparem-se, preparem-se, servos meus, porque eu estou tirando toda a farsa, toda mentira, toda a ilusão. Ah, quantos aparecem diante de mim dizendo que são santos e esquecem que eu conheço as suas obras. Mas eis que eu vos digo essa manhã que eu estou tirando das mãos deles ladrões, corruptos, malignos, e eu coloco nas mãos do meu povo. Estendei as vossas mãos esta manhã, vocês que creem na minha palavra, porque como fui na época de Ageu, na época de Jeremias, Ezequiel, Isaías, também sou agora. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, me buscar e orar e se arrepender dos seus pecados, eu sararei a sua terra. Onde está o povo que me clama? Onde está o povo que me adora? É chegado o tempo de vocês levantarem a bandeira e declarar: nós não aceitamos mais o jugo do inimigo. Nós não aceitamos. Eu, Senhor, quero reinar sobre vós. E hoje eu dou uma sentença. Eu tiro da mão do adversário, que eu devolvo às tuas mãos. Tu não vai mais ter um ministério morto. Tu não vai mais ter uma família morta. Tu não vai mais ter um casamento morto. Ei, eis que a tua vida espiritual, a partir de hoje, ela é viva, 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 porque eu, Senhor, é que faço isso por ti. Posiciona-te. Queiras receber das minhas mãos aquilo que eu tenho para você. O tempo é de justiça. E agindo eu na tua vida, eu te digo, ninguém poderá impedir. Eu sou o Senhor que falo. Eu faço justiça. Eu opero. E ai daquele que ousar tocar nos meus ungidos. E para você que está em Goiânia, eu convido você para estar essa noite comigo no aniversário da igreja Pentecostal Unção do Altíssimo, onde eu vou estar ministrando a palavra, na rua Coronel Francisco Frois. É no setor Rimeia Leste. Eu espero você 19 horas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê a paz. Amanhã, se o Senhor deixar, eu volto na palavra do dia.